que você faça um curso e aprenda o certo do que ficar correndo o risco de fazer o errado e ser pego um dia. Tá ok? Porque os noticiários que aconteceram essa semana, que foi público e notório, até mesmo com o ex-presidente Lula, isto é uma prova de que não vale a pena, né, ninguém cometer um ilícito, certo? E está muito bem claro pelos ministros dos, né, tribunais superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, de que ninguém está acima da lei. Então, a lei existe para ser obedecida. Por isso, o curso. O curso é um treinamento para que você obedeça à lei. Claro que há leis, né, inconstitucionais, e aí, né, não é o curso que vai estar tratando desse assunto. Né? Você terá que preparar aí um corpo jurídico para brigar no judiciário, que é outro assunto. Para isso existem advogados tributaristas. Aqui vamos, então, aprender a cumprir a lei, aprender o imposto de renda. E, para cumprir a lei, o imposto de renda está preparado sempre assim. As informações estão o quê? Cruzadas. Tá ok? Toda aplicação que você faz tem que ter uma origem correspondente. E se você tem uma origem, ele decorre de uma aplicação que alguém fez anteriormente. E assim está toda a cadeia de cruzamento de informações da Receita Federal. Entendido aí? Então, esse tipo de informação é para você estar consciente. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui desenvolver um pequeno exemplo. Quer ver? Para a gente começar o assunto imposto de renda. Veja, vamos supor que o Zezinho, né, tem a seguinte situação. Zezinho comprou um carro. Né? Como é que fica a sua situação? Então vamos raciocinar assim, ó. Aqui no ano de 2015, Zezinho ganhou dinheiro para poder comprar o carro. Então esse ano aqui chamamos de quê? Ano calendário ou exercício fiscal. A lei chama de ano calendário. Tá ok? Bom, e aí o ano seguinte, tá? É chamado de exercício financeiro. O ano de 2016. Bom, aqui no ano de 2015, o Joãozinho recebeu, né, aqui em janeiro, olha, o contra-cheque, que é o recibo de pagamento. Salários. Ele recebeu de salário, digamos, 5 mil. E foi descontado dele imposto de renda retido na fonte. Já já vamos entender tudo sobre o assunto. De R$500. E ele, então, recebeu líquido R$4.500. Certo? Bom, aí ele trabalhou aqui, né, o ano todo. E lá para outubro, ele fez os cálculos e viu que dava para comprar um carro. Que cálculo ele fez? Né? Ele recebeu líquido aqui, 4.500, durante 10 meses. Então, ele ganhou líquido 44.500. Certamente já gastou uma parte aí para sua manutenção. E aí, desse recurso aqui, ele aproveitou e comprou um carro no valor de 30 mil, vamos supor. Certo aí? Bom, veja que tudo isso está acontecendo no ano calendário. Então, esse ano em que estão acontecendo os fatos, chamamos de fatos geradores. Tá ok? E aí, então, o que é que acontece?
O fisco diz, tudo bem, tudo isso está acontecendo aqui, você está tendo renda, que é a origem, você está tendo aplicações. Oi? Cálculo não está certo? Oi? Ah, tá certo, obrigado. Aqui, 4.500 vezes 10 dá 45 mil. Por isso é que é bom o curso online gravado com a presença de vocês, que vocês não deixam o professor errar nem no cálculo simples. Tá ok? Obrigado. Olha só, né? Então, tá bom, ele tem 45 mil, tem até mais, né? Mas já gastou uma parte e com o restante ele comprou um carro. Tá ok? Aí veja só, isso está acontecendo no ano de 2015, tá? E o fisco está caladinho, deixa acontecer, tudo mais. Aí, veja, o fisco entende que você, como o Zezinho, como cidadão consciente, quando chegar aqui no final do ano, ele vai preparar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física, da IPF, certo? Aí, o Joãozinho vai entender que na sua declaração tem dois lados. Um lado vão estar as origens. Do outro lado, as aplicações. Certo aí? Bom, e aí, veja, ele vai dizer que teve como origens o quê? Renda tributável de quê? Salários. Aí ele vai demonstrar os salários do ano todo, né? 12 meses de salário, vezes 5 mil, vai dar o quê? 60 mil, não é isso? E aí teve imposto de renda retido na fonte de R$500 vezes 12, que dá 6 mil. E que ele tem uma renda líquida do ano todo de 54 mil. Isso quer dizer que o lado das aplicações não pode ultrapassar 54 mil, porque senão ele cai na malha fina, porque, né, não vai justificar, né, uma parte da aplicação. E aí ele vai demonstrar, nas aplicações, o que ele teve? Ele comprou um carro de 30 mil, aonde? Na chamada declaração de bens. Certo aí? E lá na declaração de pagamentos, ele pode informar que ele gastou aqui com despesas médicas, digamos, de uns 10 mil, de forma que essas aplicações de declaração de bens e pagamentos que ele fez, né, não excedam 54 mil, porque se exceder, significa dizer que ele sonegou origem. Imagine, se ele tem aqui aplicações de 100 mil, sendo que ele só tem 54 de origem, ele está acabando de provar de que ele sonegou uma renda, né, e o fisco vai jogá-lo na malha fina e vai pedir que ele justifique. Então lembre-se, o que é malha fina? Né? Quando a pessoa declara o imposto de renda, qual é o prazo para declarar? Né? O imposto de renda da pessoa física deve ser declarado até o dia 30 de abril. Este ano de 2016 vai cair no dia 29 de abril, porque o dia 30 vai cair no dia não útil, certo? Esse é o prazo máximo. E aí, então, o que acontece? Ó? A pessoa declara, e aí a Receita Federal do Brasil vai, via sistema, analisar a consistência dessa declaração. E a primeira coisa que vai ser verificada é se a aplicação bate com a origem, porque não há aplicação sem origem correspondente. Certo aí? No caso do Zezinho, ele está muito bem. Ele está conseguindo provar de que as aplicações que ele fez têm origem, inclusive renda tributável. Certo aí? Muito bem. Agora, outro detalhe importante. Veja, a pessoa física
aplica o chamado regime de caixa. Então, veja, o direito tributário, via de regra, é regime de competência. Certo aí? O direito tributário é aplicado às pessoas jurídicas, também é regime de competência, podendo, em certos casos, adotar o regime de caixa. Agora, o direito tributário para a pessoa física é regime de caixa. O que eu quero dizer, pessoal? Veja, que a pessoa não tem que declarar no ano de 2015, de janeiro de 2015 a dezembro de 2015? Pois muito bem, olha só o que isso aqui significa. Ó. Veja, aqui está, né, o patrão, a fonte pagadora da renda, né? Então, digamos, a empresa. Certo? E aqui está, né, o contribuinte, o empregado. Veja só. Aí, ambos vai estar aqui no ano de 2015. Que é o ano calendário. Ano calendário. Certo? O empregado, no caso o Zezinho, ele já está preocupado em preparar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física para apresentar até quando? No caso aqui, 29 de abril de 2016. Certo? E aí, ele já sabe, aqui na sua origem, ele vai ter que informar a sua renda tributável. Agora, e o patrão? Que obrigação que ele tem? O patrão vai ter que dedurar o empregado. O que eu disse? O patrão tem que dedurar o empregado à Receita Federal do Brasil. Assim funciona a legislação tributária amarrando os cruzamentos. Quer ver? Ó? A empresa tem que preparar a chamada DIRF, Declaração de Imposto Retido na Fonte. Ou seja, aquele imposto que foi descontado do empregado, quem foi que descontou? O patrão. A empresa descontou e recolheu. Certo aí? Então, a empresa vai informar aqui que do Zezinho teve renda de salários no ano 60 mil. Zezinho teve imposto de renda retido na fonte no ano 6 mil. Então ele prepara essa DIRF apresentando todas as pessoas físicas que ela contratou e teve imposto de renda retido na fonte e já informa isto aqui até quando? Até 28 de fevereiro de 2016. Já informa a Receita Federal, tá? Receita Federal do Brasil, ou seja, a empresa já dedura o Zezinho, a Receita Federal do Brasil, de que ele teve essa renda. Então, olha só, tudo isso aqui se resume no campo do direito tributário em obrigação principal e obrigação acessória. Guarde bem isso, que é muito simples. O que é a obrigação principal? Calcular e recolher o tributo, o principal. Certo aí? O que são obrigações acessórias? Né? As demais obrigações previstas na lei tributária. Como assim? No caso da empresa, a obrigação principal dela é calcular o imposto descontado do empregado e recolher. Certo aí? E o que são obrigações acessórias? Declarar, apresentar essa declaração ao fisco que a lei obriga. Certo aí? Claro que a empresa tem outras obrigações principais e acessórias. Né? Na sua vida, ela tem que calcular o seu imposto de renda da pessoa jurídica, tem que calcular a sua contribuição social sobre o lucro, tem que calcular seu PIS, COFINS, tudo isso são obrigações principais, não é isso? Mas ela tem obrigações acessórias de quê? De emitir nota fiscal, ela tem a obrigação acessória de manter uma contabilidade em dia, ela tem a obrigação acessória de manter a escrituração fiscal em dia, ela tem a obrigação acessória de mandar, né, a ECF, etc. Tá? Então, veja aqui, a empresa está só cumprindo uma obrigação acessória de dedurar o Zezinho e todas as outras pessoas que foram contratadas e teve retenção de imposto.
Entendido aí? Bom, só que ela tem mais uma obrigação acessória. Qual é? A empresa tem que preparar aqui o quê? O comprovante de renda dessas pessoas, né? Então vai preparar o comprovante de renda do Zezinho. Zezinho, olha, você teve de salários no ano 60 mil. Você teve imposto de renda retido na fonte de 6 mil. Quer dizer, basicamente aquelas mesmas informações que ela manda, só que na DIF é uma DIF só por cada pessoa jurídica. E nessa DIF ela vai informar todas as pessoas físicas que teve renda com imposto retido à Receita Federal. Certo aí? Agora, para cada pessoa física, ela vai entregar esse comprovante de rendimento, ó, para que aquela pessoa física prepare a sua declaração de imposto de renda e diga que teve renda de salários no valor de 60 mil, que teve imposto de renda retido na fonte de 6 mil, certo? Com isso, ela fez o quê? Aplicações. No caso do Zezinho, comprou um carro de 30 mil e outros gastos. Certo aí? Bom, então quero que você perceba aqui o seguinte, ó. Esse contexto aqui se aplica no âmbito do regime de caixa. Regime de caixa, você estuda lá no meu curso de contabilidade básica, mas é muito simples, quer ver? Tá lá. Regime de caixa e regime de competência são critérios de se reconhecer receitas e despesas. Então, por exemplo, a empresa prestou serviço em janeiro e recebeu em fevereiro. Quando é que eu vou contabilizar a receita da empresa? Depende. Se eu estou no regime de caixa, se prestou serviço em janeiro e recebeu em fevereiro, afetou o caixa, entrou o dinheiro no caixa em fevereiro. Então, eu reconheço a receita em fevereiro. Certo? Ou, em abril, recebeu para prestar serviço em maio. Regime de caixa reconhece a receita no momento do recebimento, portanto, abril. Certo? Ou despesa. Despesa. Salário de janeiro foi pago em fevereiro. Regime de caixa, reconheço o quê? A despesa em fevereiro. Agora, se fosse regime de competência, não ia importar se pagou ou não pagou, não ia importar se recebeu ou não recebeu. Importaria é o mês de competência. Como assim? Se a empresa prestou o serviço em janeiro e recebeu em fevereiro, ela tem que reconhecer a receita em janeiro, independentemente de quando é que vai receber. Ou, se o salário é de janeiro e pagou em fevereiro, ela contabiliza a despesa de salário em janeiro. Certo aí? Bom, então isso é uma rápida noção do que é regime de competência e regime de caixa. No regime de competência não importa o momento do recebimento ou pagamento, e sim do fato gerador. E no regime de caixa, importa o momento do recebimento ou pagamento. Se é assim, já deu para você entender. Quer ver? Veja, imagine, salário de uma pessoa tem que ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte, não é assim? Imagine a pessoa que recebe salário sempre no 5º dia útil do mês seguinte. Aqui no ano de 2016, ela vai declarar a renda de 2015, concorda? Qual renda de 2015 que ela vai declarar? Se ela sempre recebe salário lá no 5º dia útil. É de janeiro a dezembro? Não. Quer ver? Salário de janeiro, quando é que ele recebeu? Fevereiro. Então esse entra. Certo? Mas, aqui no dia 5 de fevereiro, recebeu o salário de dezembro de 2015, ó. Parece 14, né? 5 de janeiro, tá? No dia 5 de janeiro recebeu o quê? Salário lá de dezembro de 2014, ó. Tá vendo? Então, veja, na declaração que eu vou apresentar, que o Zezinho vai apresentar aqui no dia 29 de abril de 2016, ele vai considerar como renda dele aquele salário de dezembro, que ele recebeu aqui no dia 5 de janeiro, até o salário de novembro. Porque o salário de novembro ele vai receber quando? Dia 5 de dezembro. Já o salário de dezembro vai ficar para a declaração lá de 2017. Por quê? Porque ele só vai receber em janeiro de 2016. Certo aí? Então, duas coisas importantes aqui. Veja, na hora de declarar, para que não caia na inconsistência, saiba
que né, pessoa física declara sua renda sob a ótica do regime de caixa. Tá certo? Então, o Zezinho recebeu no dia 5 de janeiro, repetindo, o salário de dezembro de 2014. Então, o salário de dezembro de 2014 faz parte da declaração de 2015. Certo? Aí ele recebeu de janeiro e fevereiro, está dentro de 2015, e assim foi, até o novembro de 2015, que ele recebeu no dia 5 de dezembro de 2015. Já o salário de dezembro de 2015, ele só vai receber no dia 5 de janeiro de 2016. Então, nesse caso, vai entrar na declaração do próximo ano. Isto tem que ser bem observado por quem? Tanto pela empresa que vai apresentar a DIF, como também pelo empregado que vai fazer a declaração. Às vezes, você empregado, eu empregado, caio na malha fina por culpa de quem? Da empresa que errou a informação da DIF. Certo aí? Então, a melhor forma é você declarar aqui o que? Aquele comprovante recebido da empresa adequadamente. Caso você observe que o comprovante veio com algum erro dentro do contexto aqui explicado, deve, o quanto antes, informar a empresa para que a empresa retifique a sua DIF ou envie a DIF, se ainda houver tempo, né, com as correções adequadas. Porque essa inconsistência é motivo também para o quê? A malha fina. Tá ok? Malha fina não é coisa para se assustar. Malha fina é saber que, né, você vai ter que prestar informações à Receita Federal, certo? Se você está fazendo corretamente e caiu na malha fina, olha, vá logo no primeiro momento que for chamado para se esclarecer, pronto, você está mostrando que você fez o certo. E aí, a Receita Federal vai entender, então, que quem está errando é a empresa ao apresentar a DIF, por exemplo. Tá ok? Isso é uma informação importante. Outra informação importante, está aqui, ó. Ano, calendário, exercício financeiro, declaração. Tá ok? Lá no sítio da Receita Federal do Brasil, no site, os sistemas de imposto de renda da pessoa física, também da pessoa jurídica, tá? Imposto de renda da pessoa jurídica também, tá? Elas estão assim, ó, pelo exercício financeiro. Então, veja, o que está disponibilizado lá neste momento, que estamos gravando, estamos aqui, né, no dia 6 de março de 2016. Então, veja bem, nesse momento que nós estamos gravando, tá certo? Nessa data aqui, o que acontece? Está lá a declaração de imposto de renda de 2016, mas consta lá também o de 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Certo? Então, quando você vai fazer a declaração do ano, geralmente você não vai errar na escolha do sistema. Mas o grande problema é quando você vai retificar a declaração. Né? Você vai falar, peraí, eu tive um probleminha aqui que lá em 2012 eu declarei 100 mil de renda de salário, quando na verdade seria 120 mil.